Olá, meu nome é Gustavo e eu já utilizo a XTB há praticamente 4 anos. Aliás, o último vídeo que eu fiz a ensinar como criar uma conta na XTB, o porquê, vantagens e desvantagens e também como utilizar a plataforma, já foi há mais de 3 anos. Por isso, este vídeo é a atualizar, por isso é especialmente bom para iniciantes que querem criar uma conta na XTB e também saber vantagens, desvantagens e como utilizar a plataforma. Mas antes quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo e quando nós formos adquirir ações e ETFs reais temos 0% de comissões. No entanto, existem aqui outras taxas que devemos ter cuidado, por exemplo a taxa de conversão, mas isso eu também já vou mencionar. Agora, o valor mínimo por transação é apenas 10 euros e as condições são válidas, estas dos 0% de comissões, para volumes mensais até 100 mil euros. Em transações acima deste limite será cobrada uma comissão de 0,2% no mínimo de 10 euros. O que é que isto quer dizer? É que se tu negociares com mais de 100 mil euros por mês, então já poderá ser cobrada aqui uma comissão com esta porcentagem de 0,2%, o que é pouco, mas como é uma quantia tão elevada, então já pode fazer aqui algum impacto. No entanto, eu duvido que tu estejas a negociar com 100 mil euros por mês, por isso para quantias inferiores é completamente tranquilo. No entanto, temos que ter cuidado com estas taxas que eu já vou-te mencionar quando estamos aqui a comprar ou a vender. Mas primeiro, antes de chegar a essa parte, vou só explicar aqui as funcionalidades e tudo o que esta plataforma tem, porque tu, quando estás aqui na XTB, para vir a esta plataforma, antes de vir à área do cliente, basta vir aqui a XStation 5 Real Odem, não é? Clicas aqui e depois vais parar exatamente aqui a esta plataforma. Depois, no canto superior esquerdo temos os favoritos e aqui são os ativos que tu mais gostas e queres acompanhar, por isso vais adicionar aos favoritos, que eu já te vou depois ensinar, e depois assim fará com que tenhas uma lista personalizada daqueles ativos que tu mais gostas. Depois os odds é o que está nas tendências. Imagina que neste caso tínhamos aqui queríamos acompanhar o S&P 500, então podíamos colocar aqui na estrela e depois ele iria estar nos nossos favoritos. Eu acho que neste caso ele já está, por isso deixa-me adicionar outra. A meta, por exemplo, adicionar aqui como stock, é o stock que nós queremos, não é o CFD, é o stock. E pronto, adicionamos aos favoritos. Agora aqui nos favoritos está aqui a meta, por isso o resto iríamos apagar porque está aqui a mais, ok? Este aqui nós não temos interesse de momento, por isso vamos apagar e fazer uma lista mais personalizada daquilo que nós realmente queremos acompanhar, porque temos maior interesse. Depois temos o sentimento de mercado. Aqui o sentimento de mercado pode estar muito positivo, mas o ativo em si pode estar negativo. Por isso, não é por um lado está positivo que o outro tem que estar positivo. Não. Depois temos o Forex, temos a parte do Major, Minor e Emergentes. Sendo que o spread, atenção à comissão, não é? O spread aplicado quando abres a posição ou quando fechas é muito maior nos Minor e Emergentes. Por isso, tu queres maioritariamente olhar para os Major porque o spread é muito menor. Pronto, agora há aqui uma dica que eu te quero dar e que é que tomes muita atenção a isto, que tudo o que tem alavancagem basicamente são CFDs, por isso tu não abres posições, ainda por cima se fores um investidor para longo prazo e iniciante, não abres posições em CFDs, que é no caso do Forex, é no caso dos índices, é no caso das commodities e é no caso das criptomoedas. Por isso estes aqui estás a ver neste momento, tu queres ignorar. Ok, tem aqui do Forex, tem aqui dos índices, tem aqui das commodities e tem aqui das criptomoedas. Isto maioritariamente tem tudo alavancagem e tu só queres, pronto, abrir uma posição nisto se realmente tiveres conhecimento para tal. Por isso, se um dia tencionas abrir uma posição, estuda muito bem primeiro, pratica e depois logo pensas em abrir uma posição aqui. Por isso, nos índices, nas commodities, seja em que categoria for, porque aqui está separado por várias categorias, e também criptomoedas. Mas tem atenção que isto aqui é apenas após teres conhecimento, porque isto são CFDs e neste vídeo eu disse que queria evitar e fazer a separação. Por isso é isso mesmo que eu estou a fazer. Eu estou a fazer a separação do que, pronto, um investidor normalmente olha daquilo que são CFDs, que são os contratos por diferença. Por isso, aqui nas ações e ETFs existe aqui uma separação. Como podes ver, em ETF, tu vês aqui que existe mesmo ETF, existe ETF CFD. Tu queres evitar o ETF CFD, por isso quando tu vês o ETF, olha simplesmente para os ETFs. E aliás, eu até posso dar-te um exemplo melhor, por exemplo, deixa-me cá ver, este lock.uk, só assim por alto, este lock.uk, deixa-me cá ver, tu como podes ver, está aqui lock.uk, que é um CFD relativamente à segurança digital. Podes ver que existe em ETF, que está só ETF, e existe ETF CFD. E tu queres olhar para o ETF, por isso tu clicas aqui e depois arrastas para ver o gráfico
e podes ver aqui que é o ETF, ou seja, mesmo que tu cliques com o rato direito, e atenção, se tu clicares com o rato direito aparece-te esta lista de opções, e clicares aqui em nova ordem, aqui aparece ETF, apenas ETF e não CFD, e tu ainda podes ver mais informações do instrumento ao clicar neste botão, e aqui está a aparecer mais informações, tanto informações básicas como fatores-chave, como performance, que é o desempenho, e o portfólio. Por isso tu podes ver isto tudo, e por acaso este aqui até é bastante diversificado entre vários, por isso não está só concentrado numa empresa. Mas pronto, porque é que eu não escolheria, agora só deste exemplo, porque é que eu não escolheria este ETF? Porque é ponto K. O que é que isto significa? Que é em dólares, ou seja, se é em dólares, nós, como temos euros, vai haver aqui a conversão, e se houver aqui a conversão, então vamos pagar a taxa de conversão, e só para o teu conhecimento, a taxa de conversão é de 0,5%, ou seja, tanto na compra como na venda vais pagar pela taxa de conversão, tanto de euro para dólar, como dólar para euro, porque estás a comprar, quando estás a comprar, por exemplo, uma ação americana, ou neste caso, um ETF, neste caso, o pagamento é em dólares, então a conversão de euro para dólar acontece na compra e depois de dólar para euro na venda, por isso pagas duas vezes os 0,5% que acabas por ter logo à partida 1% de prejuízo. É por isso que eu prefiro evitar tudo o que tem ponto ou K para não fazer esta conversão e evitar a taxa de conversão ao máximo. Por isso, por exemplo, SXR8, este aqui que é um ETF, não é CFD, deixa-me só fechar o outro. Este aqui é ponto .de, ou seja, quando eu faço aqui e abro uma nova ordem, tu podes ver que o instrumento é em euros, ou seja, não existe aqui qualquer taxa de conversão. Por isso, se eu abrisse aqui uma posição, saberia que não ia pagar praticamente nada ao abrir a mesma, pelo menos em termos de comissões e taxas. Por isso, isto é um aspecto muito positivo em ter em consideração. Aqui nas ações o mesmo acontece, ou seja, tem ações reais e tem ações CFD, por isso tu vais ignorar tudo o que diz CFD. Aliás, só para te mostrar o que é CFD, aparece mesmo aqui STC CFD e tu queres evitar isto, e depois aqui em estoques reais não aparece CFD, ou seja, por exemplo nos Estados Unidos podes ver que é só STC, e mesmo quando tu procuras por uma ação, por exemplo Tesla, não é? A Tesla, tu podes ver que está aqui a Tesla CFD, ou seja, STC CFD e Stock STC, uma ação real. Por isso, se eu quisesse, tivesse interesse nisto, bastava empurrar, arrastar e já aparecia aqui o gráfico da Tesla. Eu até posso expandir para vermos mais, ou posso deixar estes dois para vermos ambos. Pronto, agora tu já sabes maioritariamente esta parte dos separadores no canto superior esquerdo. Agora vou-te explicar os separadores na parte superior. Então, aqui temos os gráficos, e dentro dos gráficos nós podemos pôr como quisermos, ou seja, a maneira como tencionamos ver, mas ao lado temos, por exemplo, as notícias. Deixa-me cá ver aqui, confirmo por este meio que li e aceito os regulamentos, ok, confirmar, e aqui tens as notícias de vários instrumentos financeiros. Se tu quiseres filtrar, então vais aqui e selecionas qual é o instrumento financeiro que tens mais interesse. É ações, é matérias-primas, é índices, é forex. Como és um investidor, eu penso que seja mais ações, por isso eu colocaria aqui ações, talvez relatório económico, alertas de mercado, ok? Isso talvez seriam as opções que teria maior interesse, por isso tens aqui várias para estares atento às notícias. Depois temos aqui o calendário, e aqui isto aqui é o calendário económico, ou seja, se tu quiseres saber relativamente a acontecimentos macroeconómicos, tu vais dar maior importância a quando o impacto está vermelho, ou seja, quando tem 3 quadradinhos vermelhos é quando tu queres, é o que queres dar mais atenção, e também depende muito qual é o país que tens mais interesse. Por exemplo, se for nos Estados Unidos, então está aqui algumas informações relativamente a inventários de petróleo bruto, e se estiveres a acompanhar o petróleo. Pronto, e depois há aqui mais notícias que tu podes ver. Isto também podes filtrar tanto hoje como amanhã, esta semana, a próxima semana, se quiseres saber com antecedência, ou até selecionar o período que tens mais interesse. Depois temos aqui a análise de mercado, e atenção que isto merece um vídeo dedicado, porque isto é o scanner de stocks e ETFs, ou seja, ainda há aqui algumas coisas por aprender e falar, mas também, como eu não quero prolongar muito mais este vídeo, quero só te explicar que tu podes colocar aqui várias opções
conforme aquilo que tu procures. É claro que isto é preciso mais algum conhecimento, mas por exemplo personalizar o desvio padrão, selecionar o Total Expense Ratio, que é a TER, retorno acumulativo, etc. Pronto. Isto aqui na parte dos ETFs, também tens o stock scanner das ações e ainda tens aqui um heatmap. Por isso ainda tens aqui várias coisas por explorar que são interessantes. Depois, mais por uma questão de pedagógica, aqui vídeos educacionais para aprenderes. Isto é especialmente bom se tu fores um iniciante, ok? Porque há aqui muita informação para tu aprenderes. Depois tens aqui o histórico para saberes todas as tuas informações de todas as compras, vendas, etc. Por isso, na parte superior é isto que tu deves saber. Agora, temos aqui na barra lateral, ok? Outras informações, por exemplo, eu podia pôr aqui full screen, podia pôr grelha, vertical, horizontal. Neste momento está bom como está. Eu até vou expandir a Tesla para te dar aqui algum conhecimento e assim ir um a um. Por isso, tu tens estas ferramentas, isto é mesmo as ferramentas da plataforma que tu deves utilizar e abusar. E o que é que eu quero dizer com isto? Tu tens aqui indicadores, é claro que convém ter algum conhecimento de análise técnica para quem gosta de utilizar indicadores. No meu canal tenho uma secção específica de vídeos só de análise técnica, por isso eu tenho vários tipos de vídeos, tanto a nível fundamental como análise técnica e não só, por isso explora, vê e aprende, ok? Também existe muito conteúdo na internet a ensinar. Por exemplo, tens o Moving Average, tens o Exponential Moving Average, tens vários tipos de Moving Average, tens o MACD, isto é tudo indicadores que eu penso que vale a pena aprender. Depois tens aqui algo que eu gosto muito, que é esta ferramenta que é o Crosshair. Esta aqui tu podes, por exemplo, imagina isto vou mudar aqui e atenção, tens aqui mais estas ferramentas que é para mudar, por exemplo, o time frame, ou seja, de mostrar, antes de estar a mostrar de hora em hora, estar a mostrar, por exemplo, num período mais de dia para dia. Por isso aqui já consegues ver desde 2020. Agora, se tu quiseres ver desde, por exemplo, o início, então podes mudar de mês para mês e assim consegues ver desde 2013. Por isso, como é que foi o desempenho da Tesla. Agora, isto é conforme muito o teu objetivo. Agora imagina que tu não gostas das velas porque para ti é confuso. Tu podes pôr uma linha, ou seja, em vez de estar aqui tipo de gráfico vela japonesa, mudas para linha e assim também consegues perceber como é que foi o desempenho com base nesta linha. Ainda tem vários, é escolher qual é que preferes, mas no meu caso eu prefiro as velas japonesas. Depois aqui é para aproximar ou afastar, que também podes com o scroll no rato. E aqui pronto, para saber informações do instrumento. Aqui depois será para comprar ou vender. É claro que tens que alterar aqui a quantidade, por exemplo colocar aqui uma. No entanto, eu prefiro sempre clicar com o rato direito e clicar aqui nova ordem, e assim é mais personalizado. E atenção, aqui não podes comprar ações fracionadas quando estás a comprar ações ou ETFs reais, por isso tens de comprar mesmo quantidades a sério, por isso ou uma, ou duas, ou três, ou seja, tem que ser sempre números inteiros. E assim fica, pronto, a ação ou ETF fica mesmo teu, que é isso que tu procuras. Quando é fracionado, seja qual for a corretora, é sempre o contrato que tu tens. Agora, voltando aqui às ferramentas na barra lateral, temos o Crosshair, que eu estava a falar do Crosshair e não consegui ainda explicar o que é que era. Basicamente tu consegues ver qual é o desempenho que teve num determinado período. Por exemplo, imagina, estamos a ver aqui enquanto começou a subir, quando teve esta subida, desde esta subida até os seus máximos, ou seja, quando começou a subir até os seus máximos, teve uma valorização de, deixa-me cá ver se consigo acertar mesmo aqui no ponto, que é só clicar e arrastar. Então teve uma valorização de mais 3.000%. Depois tens aqui para indicar níveis de suporte ou resistência, por exemplo, se queres colocar uma linha horizontal, porque estão aqui vários mínimos relativos, deixa-me cá ver, por exemplo, aqui talvez, vários mínimos relativos que podem indicar que isto é um possível nível de suporte. Então colocas aqui que quando atingir este nível de preço, então pode voltar a ganhar suporte. Essa é uma possibilidade. Estão aqui, por exemplo, este mínimo e este próximo, que podem indicar que isto possa ser um nível de suporte. Pronto. Isto é horizontal, também tens oblíquo, tens vertical, tens mais para te auxiliarem. Tens, por exemplo, um retângulo que diz que em vez de ser uma linha, então pode ser uma zona, ou seja, uma zona de suporte, porque os outros mínimos relativos estão um pouco mais abaixo, por isso podes traçar e dizer que esta é a tua zona de compra, por exemplo. Depois tens aqui o Fibonacci Retracement, que pode te ajudar também em termos de níveis de suporte e resistência, ou então de zonas onde podes comprar ou vender. Por isso isto também pode ajudar. Isto é claro que tu deverás aprender, por exemplo, a usar o Fibonacci Retracement. Tens os meus vídeos e também tens muito conteúdo na internet a ensinar. Aqui estas ferramentas já não são assim tão utilizadas. Tens aqui texto, caso queiras colocar
apontamentos mesmo no gráfico, tens aqui as ondas de Elliott, que isto também já foi ensinado, mas foi no curso avançado, e tens também aqui, se quiseres colocar um instrumento exatamente aqui, ou seja, em vez de procurar por aqui, podes procurar por aqui, e também comparar. Agora, outro ponto importante que eu vou já mencionar são as camadas. E tu nas camadas, existem algumas que estão automaticamente desligadas, que é, por exemplo, quando é que é os dividendos, sobre os calendários, ou seja, quando é que pode acontecer aqui acontecimentos, percebes? Por isso aqui diz-te exatamente os dias que pode haver aqui acontecimentos que podem afetar aqui a ação, a ETF, ou seja, qual for o ativo. Mas eu quero focar, e isto aqui já para terminar, eu quero focar aqui nesta camada que é o ASK. Ou seja, o ASK automaticamente está desligado e eu quero te mostrar como é importante estar o ASK ativo. Por exemplo, quando tu abres a posição, ok, que está aberta e é o bid que tu queres ter interesse, porque é o bid que depois vai tocar tanto no take profit ou stop loss. Mas o ASK é quando tu estás ainda a querer abrir uma posição, por exemplo, selecionas que é neste preço que queres que abra a tal posição, então é o ASK, a linha do ASK, ok, que aquilo vai ter um maior interesse. Eu vou passar à minha conta, assim consegues ter uma noção do que é que eu estou a querer dizer e também falar sobre o spread. Portanto, fui aqui para a minha conta, esta é a conta do top de ações. Agora vou procurar, por exemplo, deixa-me cá ver, a Pfizer está com uma boa rentabilidade, etc. Deixa-me procurar pela Pfizer. Então, a Pfizer, deixa-me cá ver, a Pfizer, temos a Pfizer Stock e a Pfizer CFD. Nós queremos a Stock, vou arrastar. E tu podes ver aqui na Stock, vou expandir o gráfico, tu podes ver aqui na Stock que está-nos a dar que o preço neste momento está aos 48.56. 48.56. No entanto, se tu fores aqui a camadas e colocares aqui o ASK, atenção que isto está-nos a dar apenas do bid, que é o 48.56, vê o que é que acontece quando eu coloco aqui o ASK. Eu não sei se tu reparaste, aliás, eu tenho que esticar mais, mas está aqui outro preço, ou seja, deixa-me lá ver se tu consegues ver, que ainda não estás a conseguir ver. Que isto aqui, o spread é muito pequeno nesta posição. Repara que tens agora o 48.56 e o 48.57, ou seja, o 48.57 é o valor pelo qual tu compras esta ação, o 48.56 é o valor pelo qual tu vendes esta posição, e por isso, quando é um take profit ou stop loss, ou seja, quando estás a vender a tua posição, é o bid, que é o 48.56 que tu queres olhar, mas quando estás a abrir uma posição, seja porque colocaste uma ordem limite, seja qual for, então é o 48.57 que tu queres tomar atenção, e a diferença entre estes dois valores chama-se o quê? Chama-se spread. O spread é algo que existe em todos os ativos, que é basicamente a diferença entre a procura e a oferta. Ou seja, existe um valor pelo qual estão a comprar e existe um valor pelo qual estão a vender. É muito raro quando este valor é o mesmo, ok? Porque há sempre quem queira vender mais caro e há sempre quem queira comprar mais barato. E é por isso que existe o spread em praticamente tudo. Em todos os ativos existe o spread e quanto menos liquidez houver, maior pode ser este spread. Por isso é que tu tens que ter muito cuidado e ver qual é que é a diferença entre o bid e o ask, que é estes dois valores, porque se a diferença for muito grande, então tu logo à partida irás perder dinheiro. Porquê? Porque se tu, no momento que tu compras, venderes poucos segundos depois, então é essa diferença que tu vais entrar em prejuízo. Por isso, tem muito cuidado ao spread, porque existem todos os ativos, ok? O spread é nada mais nada menos que a diferença entre a procura e a oferta, ok? Entre os compradores e os vendedores. Pronto, e aqui está as minhas lições, tanto como criar conta, tanto a utilizar a XTB, tanto aqui a plataforma, e mais alguns pormenores que se calhar deram-te jeito. Por isso, se este vídeo te ajudou, não te esqueças de pôr um gosto para apoiar. Se ainda não tiveres, então subscreve-te para mais e até uma próxima.